Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu quero falar sobre um assunto que é muito procurado entre as pessoas trans, entre travestis, entre pessoas até mesmo queer, que é o processo de retificação de nome e gênero. Bom, primeiro eu vou contar um pouco sobre a minha história, né? Como que eu fiz para retificar o meu nome. Para quem não sabe, provavelmente é pessoas que não acompanham o meu Instagram. Então, se você não acompanha, IrasTX no Instagram, segue lá, que é muito legal. Então, eu fiz a retificação do meu nome no final de 2018, em dezembro, e foi concluir em janeiro de 2019. Como que funcionou esse processo? Bom, o processo de retificação em si é a mudança de nome e gênero no seu registro civil, ou seja, na sua certidão de nascimento. Para fazer essa retificação de nome, até que é bem simples. Depois do projeto de lei de retificação de nome e gênero, os cartórios passaram a adotar uma prática que é muito mais simplificada do que o fato de você ter que procurar vias judiciais para poder fazer essa retificação de nome e gênero, que até então, até o mandato do Temer, né, que é o vice da Dilma, que saiu lá. Aí entrou o Temer e no final do mandato dele ali foi aprovada essa PL, que era uma extensão de uma lei, né? É uma extensão de uma lei que fazia correção nos documentos caso tivesse algum dado incorreto. Então você conseguia fazer essa retificação, essa correção de dados que tivesse incorreto ali no seu registro de nascimento. Por exemplo, um sobrenome escrito com uma letra errada ou um sobrenome incorreto, enfim. Antes disso, as pessoas precisavam procurar um juiz para poder abrir uma causa junto com o advogado para entrar por meios judiciais para poder fazer essa retificação de nome, comprovar que aquilo era constrangedor para aquela pessoa, ser tratada por um pronome que não é coerente com o que ela exerce, né? Ser tratada com um nome que não representa aquela pessoa. Enfim, era uma série de processos que a pessoa tinha que passar e levava até anos, né? Hoje em dia pode levar dias ou semanas, porque ficou mais simplificado. Como que funciona? Primeira coisa, a retificação do registro de nascimento é feita no cartório de registro civil que você nasceu, ou caso você more 5 anos numa cidade, você pode fazer a retificação nesse cartório dessa cidade. Acho que 2 anos, ou até tiraram isso já, mas é legal você ir no cartório de registro civil mais perto de você, ou de preferência o que você foi registrada, para poder fazer a solicitação da sua retificação de nome e gênero. Aí ela vai te passar quais declarações você tem que mostrar para poder fazer essa retificação. Porque quando você troca seu nome e gênero no registro civil, tem que constar um histórico que você colocou ali uma retificação de nome e gênero, que você fez aquela correção. Esse histórico ele é feito lá na sua certidão de íntero-teor, que é uma certidão que descreve tudo que você foi fazendo de modificação no seu registro civil. Se você casou, se você divorciou, se você ficou viúva, sabe? Esses tipos de alterações ele consta no seu registro, na sua certidão de nascimento de íntero-teor, né? E a retificação de nome e gênero é uma delas. Bom, depois que você apresenta todas as certidões que eles pedem para você levar, é importante também ficar atento aos prazos e data de validade de cada certidão. Tem certidão que ela vale só para aquele mês que ela foi emitida, tá? Então é importante vocês ficar atentas a esse prazo. A maioria dessas certidões são feitas
pela internet. Você consegue entrar pelo site, eles até disponibilizam o link do site para você entrar e emitir a certidão. Daí você entra no site, preenche os campos com os seus dados e consegue emitir a certidão. Tem certidão negativa de imóveis, certidão de atestados criminais, entre todas essas certidões que vinculam ao seu nome, né? Certidão militar, enfim, são várias. Se não me engano, a tabelionato de protesto, essa você tem que emitir pessoalmente no cartório de tabelionato e é uma certidão paga, mas se você é uma pessoa com vulnerabilidade social, se você não tem carteira assinada, se você está enquadrando ali no cadastro único, né, com aqueles pré-requisitos, você consegue até solicitar uma via gratuita dessa certidão. No caso da certidão de nascimento, essa via gratuita também pode ser solicitada por meio dessa via aí. É importante também atentar que alguma certidão, por exemplo, essa de tabelionato, ela leva um tempo maior para ser emitida. Então vai depender da demanda do cartório da sua cidade. Então pode ser que esteja emitida no outro dia, no mesmo dia, pode ser que leva 2 semanas, pode ser que está acontecendo um feriado ali, leva mais tempo, pode ser que estava acontecendo uma greve, enfim. Depois disso tudo, você paga uma taxa, porque cartório tem taxa, né? A taxa para poder fazer a retificação de nome e gênero, ela não pode ser abonada. Então, infelizmente, essa taxa ela não pode ser abonada, mesmo você sendo sócio vulnerável, mas não é tão alta via o quanto a gente gastava com o advogado para poder fazer a retificação antigamente. Então, tinha advogado que cobrava mais de R$ 1.000, até R$ 2.000, era um absurdo. E hoje em dia, com 200 e pouquinho, depende do cartório, você consegue fazer essa retificação aí nos seus documentos, ok? Daí você me pergunta, Iris, como que eu vou fazer para mudar os outros documentos? Bom, uma coisa de cada vez. Primeiro, eu sei que você, assim como eu, quer mudar todos os documentos. E foi o que eu fiz. Eu mudei todos os documentos. Mas para mudar os outros documentos, você tem que ter um documento anterior para apresentar, já com o nome e tudo mudado. Primeiro você faz a retificação do seu registro de nascimento, lá no cartório de registro civil da sua cidade, ok. Aí você vai ter que fazer a correção do seu título de eleitor. Pode ser que ele solicite a correção do título de eleitor antes do CPF. Então, acho melhor ir fazer do título de eleitor antes. Vai no cartório eleitoral, faz a correção do seu título de eleitor, tá? Fala para eles que não é nome social, porque existe a probabilidade de você colocar nome social no seu título de eleitor. Você não quer colocar o nome social, você quer atualizar o seu nome no título de eleitor. Você apresenta a sua certidão de nascimento e faz a atualização do seu título de eleitor. Daí você vai lá na Receita Federal e faz a atualização do seu CPF, tá? Já com o título de eleitor regularizado, porque a Receita Federal, ela é bem criteriosa em relação ao seu título de eleitor. Se você tiver alguma pendência eleitoral, você não consegue atualizar os seus dados da Receita Federal. Bom, você já está com 2 documentos atualizados, né? Aí agora você precisa fazer seu RG. Depende da cidade. Em Minas, era feita no UAI, que é uma instituição que faz RG. Então é só pesquisar no Google RG, segunda via, cidade tal, porque aí você vai emitir uma próxima via do seu RG já atualizado os dados. Aí você leva a sua certidão de nascimento de íntegro teor, junto com o seu título de eleitor, junto com sua carteira de CPF, e faz a atualização. Aí leva um tempo, né, para você fazer o seu RG, mas pode ser que demora, pode ser que não demora, depende de cada cidade, depende de cada instituição que está fazendo esse RG, mas depois do RG pronto, você consegue fazer a sua carteira, a atualização da carteira de trabalho, você já consegue ir nos bancos fazer a atualização dos seus cartões, você consegue no SUS
fazer a atualização, que é uma coisa mais importante, né? Eu acho que o SUS é o que eu passava mais constrangimento antes de atualizar o meu nome e gênero. Porque, nossa, que dor de cabeça ser gritada em público com um nome que não te representa. É horrível, né? Enfim, aí você atualiza no SUS, você atualiza suas coisas no bancos. Aí, para fazer a atualização da carteira de trabalho, da carteira de motorista, você pode requisitar uma atualização e correção de dados também pelo site do Detran, tanto quanto emitir próximas vias de carteira de trabalho já corrigida com os dados novos. É como se você tivesse mudado de município, ali essas correções entra para dentro desse tipo de correção na carteira de motorista. Enfim, acho que é um videozinho mais assim para falar que é possível, é fácil e existe vídeos tutoriais no YouTube ensinando você a emitir essas declarações, então não é tão complicado. Você mesma consegue emitir de uma lan house ali as declarações, não precisa pagar a maioria das declarações, tá? Então fica atenta para não gastar dinheiro à toa e não perder tempo à toa, porque, né, ficar andando de um lado para outro ninguém merece. Então, tenta fazer as coisas na ordem certinha para não ter dor de cabeça. Do mais é isso. A minha experiência antes de fazer retificação e depois. Antes de eu ser retificada, nome e gênero, eu tinha que ficar tentando lutar pelo nome social. O nome social, ele entra na nossa sociedade como uma gambiarra, eu acho que por assim dizer, para poder colocar que aquela pessoa ela pode ser tratada por um nome e ainda vista como apelido, do que identificar aquilo como o nome real daquela pessoa. Então eu sou contra o uso de nome social para pessoas trans, porque se aquele nome identifica aquela pessoa, não é um nome social. O nome social é tipo a Pablo Vittar, a Xuxa, o Faustão, é como se fosse um nome artístico, né? Por assim dizer. Mas bom, para que burocracia, né? Mesmo que a pessoa não tenha modificações significativas no corpo dela, se aquele nome não representa ela, ela tem o direito de trocar o nome. Daí é importante esse tipo de lei, né? Que está em vigor e que a gente tem que lutar para manter, porque já deu trabalho para caramba para ela conseguir ser aplicada nos cartórios, mas a gente tem que manter essas leis em vigor e manter leis melhores, né? Porque ninguém merece também ser imposta a um gênero ao nascimento, né? Nem todo mundo vai pertencer a um gênero que a pessoa designar quando nascer. Não dá para saber se a pessoa é trans ou não, pelo menos na medicina que está agora. Se tivesse como saber, né, poderia auxiliar as pessoas mesmo assim. O vídeo de hoje é esse. Espero que tenha gostado, tá? Espero que se você curtiu o conteúdo e o projeto aqui do YouTube, que você possa ajudar o canal compartilhando os vídeos com as pessoas que você quer trazer essa informação, com as pessoas que você acha que precisa trazer essa informação. E também o canal possui um Pix para poder ajudar na qualidade do conteúdo. Você pode ajudar com qualquer valor, mas só se você quiser, tá? Um beijo, tchau!